Você sabia que muitos negócios imobiliários, eles acabam na justiça por detalhes que poderiam ser evitados no contrato de compra e venda? É, muita gente não sabe, mas um simples texto no contrato de compra e venda pode alterar totalmente o resultado final desse contrato. Porque sabemos que quando estamos fazendo a compra ou a venda do imóvel, nós estamos lidando com pessoas e essas pessoas podem vir a ter divergências durante a compra ou durante a venda. E se tudo o que for combinado estiver no papel, evita lá no final desgastes, evita problemas e muitos casos param na justiça porque não tinha sido colocado no papel. Porque combinar verbalmente é uma coisa, escrever, colocar no contrato é outra. Olha só, eu vou abordar aqui 5 pontos importantíssimos que um contrato de compra e venda precisa conter. O que nunca pode faltar em um contrato de compra e venda? A qualificação completa das partes. O que é a qualificação completa das partes? Quem são os vendedores e quem são os compradores, solteiros, casados, profissão, endereço, e-mail, telefone, tudo o que possa descrever essa pessoa que está participando do contrato. Também a descrição completa do imóvel, porque que imóvel que está sendo transacionado nesse contrato? Endereço, número de matrícula, bairro, dados do tamanho do terreno, do tamanho da casa, do apartamento, seja qual for o tipo de imóvel que está sendo transacionado. Formas de pagamento, como que vai ser pago? Tem que estar detalhado como que vai ser pago e quando vai ser pago. Quando que vai ser a posse? Que dia que esse imóvel vai ser entregue para a parte compradora? Se houver alguma divergência, alguma desistência, algo que não seja cumprido durante esse contrato, qual é a multa que vai ser aplicada e qual é a responsabilidade de cada parte. Olha só, quem que paga na compra do imóvel custos com ITBI, registro de imóveis, FUNREJUS, quando é um financiamento, custos de financiamento e despesas cartorárias. É importante que conste no contrato quem é responsável pelo pagamento destes tributos, destas taxas que vão acontecer durante a transação, durante o processo de venda. Eu falo durante a jornada de compra do imóvel. Tem que estar descrito quem é o responsável pelo pagamento. Normalmente é a parte compradora que paga essas taxas. Mas se existir uma conversa, um acordo verbal que o vendedor vai estar pagando alguma dessas taxas, algum desses tributos, precisa também constar no contrato especificado, detalhado. O financiamento foi reprovado, tá? Comprando com financiamento e o financiamento foi reprovado lá no final porque houve alguma mudança do banco, do CPF do comprador. Como que fica a entrada? Como que fica a desistência? Tem multa? Não tem multa? Tudo isso precisa estar descrito detalhadamente. E quando a gente fica falando de contrato de compra e venda, já vem aquela percepção que precisa ser dentro de termos jurídicos. Mas estando escrito de forma que não crie dupla interpretação, não importa a forma que você escreveu, você não precisa se preocupar em escrever juridicamente correto. A gente fala usando termos de juridiquês, né? Que um advogado vai escrever para você de uma forma, mas quando você não contratou um advogado, faz um texto que seja de forma fácil, de fácil entendimento e que não gere dupla interpretação. Outro ponto é quando o comprador vai receber o imóvel, tem que estar descrito se vai receber no ato da assinatura do contrato, no ato da escritura, quando, como e como que o imóvel tem que estar, nas condições que estava. Existem várias situações que eu já presenciei que o imóvel era semi-imobiliado e quando o comprador foi receber o imóvel, estava faltando lá um item de imóveis que tinha na visita e isso gerou divergência. Então, se o imóvel tem mobília, precisa constar todos os dados dessa mobília lá no contrato. E também descrever bem certinho quando que o comprador vai ter posse,
que dia que ele se muda, quando que ele vai assumir e quando ele ter a posse desse imóvel, o que que ele recebe? Recebe o imóvel, recebe faturas de energia elétrica, de água, IPTU, tudo em dia? Tem que constar isso. Porque nem sempre as partes que estão ali nesse contrato estão cientes. E o óbvio tem que ser dito. Então, o que acontece? Estando escrito que fatura de água tem que ser entregue, quitada, para que o comprador transfira para o seu nome. Assim será feito. Faturas de energia elétrica, o vendedor entrega quitada, o comprador transfere para o seu nome até que dia? Muitas divergências acontecem com faturas de energia e de água. Por quê? Porque às vezes fica do vendedor anterior. E aí, quem que paga? Se está em contrato, fica fácil. Cumpre o contrato. IPTU. IPTU, às vezes o comprador está com IPTU que o vendedor está com IPTU que ele parcelou durante o ano. 2026 está parcelado, mas foi vendido agora. Para que o imóvel possa ser transferido, a prefeitura exige que esteja quitado esse TBI. Então, quem que vai pagar? A parte vendedora paga o ITBI 2026 inteiro? Ou o IPTU 2026 inteiro? Ou o comprador e o vendedor vão pagar parcialmente conforme o tempo que eles são proprietários desse imóvel? Detalhe simples que pode trazer divergências, brigas lá no final, e se estiver em contrato no momento da venda, não vai trazer problema nenhum depois. Outro ponto também, multa contratual. Quando que ela realmente vai ser cobrada? Quando descumprir o contrato? Quando atrasar o pagamento? Quando houver uma rescisão? Porque existem cláusulas que podem ser apenas não cumpridas. Tem multa para isso? Ou então, tem um prazo para fazer o pagamento. Tem multa se a pessoa não paga no prazo? Quanto que é essa multa? É uma multa única ou é uma multa diária? Tem juros? Tudo isso precisa estar descrito. E se houver uma rescisão? Uma rescisão por conta do vendedor, porque o vendedor não entregou um documento necessário. Quem que paga a multa? É o vendedor ou é o comprador? E se houver uma multa porque o cliente estava pedindo um financiamento e o financiamento reprovou? Quem que paga essa multa? Detalhes que podem estar escritos de forma simples, mas de forma específica que defina quem é responsável por cada problema que possa ocorrer. Então, a gente prevê um problema que pode ocorrer, coloca no contrato e aí depois, se nada acontecer, perfeito. Mas se tiver algo que tranque, que trave no caminho, está no contrato. E aí você tem o contrato que você pode resolver de forma amigável, sem precisar gastar na justiça ou esperar, às vezes, alguns anos brigando porque houve falta de comunicação e falta de descrição no contrato de compra e venda. Por que comprar imóvel sem contrato é um grande risco? Outra coisa. Vou comprar um imóvel à vista, nem precisa, né, do contrato, porque eu já vou partir para a escritura pública. Muita gente comete esse erro. A escritura pública às vezes demora 15, 20 dias para ficar pronta, um mês, às vezes até mais, dependendo da demanda do cartório. E aí, nesse meio tempo, começam a vir as divergências. Então, comprou o imóvel, se vai fazer com o financiamento imobiliário o pagamento, faz o contrato de compra e venda. Se vai pagar à vista, faz o contrato de compra e venda. Outro erro enorme é você pagar 100% do valor do imóvel antes de finalizar a escritura de compra e venda. Tem que fazer um contrato, dar o sinal de negócio e o pagamento final é somente quando o documento estiver já em seu nome, escriturado, pronto no cartório. E aí, o corretor, ele precisa participar da elaboração do contrato? Quando você contrata um corretor, uma imobiliária, para participar dessa tua transação do imóvel, você tem a segurança de ter um profissional qualificado, capacitado para fazer isso para você. E se no decorrer do processo tiver divergências que foram esquecidas de colocar no contrato, a responsabilidade vai ser desse corretor. Então você tem mais um ponto. Então você tem um contrato e você tem alguém que é responsável por resolver isso para você. Então, quando você contrata um corretor, uma imobiliária, a tendência de você ter problemas é muito pequena. Então, o índice de problemas, quando você tem um corretor te atendendo, um corretor, claro, né, gente? Um corretor com experiência, com capacitação, que esteja dentro de uma empresa, que seja uma empresa sólida, uma empresa honesta.
E em Palmas, União da Vitória, você tem a Camini Imóveis. Somos mais de 10 corretores trabalhando para você, para nossa cidade, para nossa região, levando negócios, atendimento e qualidade, informações e assim, tudo aquilo que a gente não sabe, a gente busca aprender porque nós estudamos constantemente para trazer a melhor informação, o melhor negócio. Sabe que a nossa missão na Camini Imóveis é gerar negócios, gerar lucros e isso que a gente passa todo o tempo. Nossa missão, então, é realizar o sonho das pessoas e gerar lucros para as pessoas, para a nossa sociedade. E quando você faz parte desse time de clientes, você com certeza vai realizar seu sonho e ter lucro, porque as negociações sempre são muito boas e o lucro sempre vem.